A nossa missão aqui é tentar conectar os pontos, sabe? Como é que os desafios econômicos de uma região, como eles ecoam nas outras? E que cenários futuros essas conexões podem estar sinalizando para a gente? Será que essa instabilidade que para no ar é tão profunda quanto parece? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A análise que a gente recebeu começa focando na França, né? Mas logo fica claro que a situação lá talvez seja só a ponta do iceberg europeu. Até que ponto os problemas franceses são únicos ou a gente está vendo um padrão se repetir pelo continente? O que você acha? Exatamente. A França parece ser um sintoma, sim, de uma condição mais ampla na Europa. O padrão que a gente observa em muitos países é o de um estado de bem-estar social robusto, o famoso welfare state, né? Com muitos benefícios, serviços públicos, que foi historicamente financiado por um crescente endividamento do governo. Isso não é, assim, uma novidade completa. Se a gente lembrar da crise da dívida soberana lá na Europa, especialmente na Grécia, por volta de 2011 e 2012, já tinha sinais, né, de que esse modelo era insustentável a longo prazo para alguns países. A solução paliativa na época foi, mais crédito. E a dívida continuou subindo. E esse endividamento acaba sustentando não só as populações nativas, que muitas vezes têm taxas de natalidade mais baixas, mas também populações imigrantes crescentes. Então cria-se um ciclo vicioso que depende, assim, crucialmente da disposição do mercado financeiro em continuar emprestando para esses governos. Entendi. E os sinais de cansaço desse mercado parecem estar surgindo, né? A fonte aponta que as taxas de juros de longo prazo em economias centrais da Europa, tipo Reino Unido, França, Alemanha, estão subindo. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. O que isso sinaliza para a gente? Sinaliza que o tempo para uma resolução dessa questão da dívida pode estar se esgotando, né? A alta nos juros de longo prazo encarece o custo de rolagem dessas dívidas gigantescas e vale lembrar que a própria arquitetura do euro e da União Europeia, a unir economias muito distintas sobre uma única política monetária, ditada lá pelo Banco Central Europeu, ECB, sempre teve um desafio intrínseco aí. Imagina conseguir consenso entre 20 e 30 nações com histórias e estruturas econômicas tão diferentes. É historicamente uma tarefa árdua na Europa, né? Pois é, e aquele otimismo do pós-Guerra Fria, sabe? Das décadas de 80, 90, que talvez tenha viabilizado essa união mais profunda, parece que ele deu uma boa esfriada, né? O Brexit seria um dos sintomas mais visíveis dessa mudança de ventos. Ah, sem dúvida. Há um declínio nítido naquele otimismo integracionista, o que naturalmente acentua as divergências dos interesses nacionais. É como se a maré estivesse baixando, sabe? E revelando as dificuldades estruturais que antes estavam ali submersas. Vê a França, que é uma economia central, chegar a um ponto onde se discute a possibilidade de precisar de acordos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, né? Que geralmente implica resgates financeiros com duras medidas de austeridade. Isso é algo que a gente costumava associar mais a economias emergentes. Mostra a gravidade da situação, entende? Nossa, sim. E ainda temos que adicionar nessa equação a pressão por mais gastos militares, né? Seja para financiar o apoio à Ucrânia ou para cumprir metas da OTAN, como investir uma porcentagem maior do PIB em defesa, e tudo isso num momento em que o cinto já está apertado. Exato. E um subproduto fascinante desse cenário, que foi apontado na análise, é a crescente instabilidade política. A gente vê o poder oscilando entre extremos do espectro político em vários países. E essa gangorra política, com reformas sendo feitas e depois desfeitas a cada ciclo eleitoral, paradoxalmente, ela pode até criar oportunidades para certos atores financeiros, aqueles que se beneficiam dessa volatilidade, lucrando nos ciclos de crise e posterior resgate de países, muitas vezes intermediando novos empréstimos a juros altos. Interessante. Mudando um pouco o foco geográfico, vamos para os Estados Unidos. A fonte traz uma observação bastante
Contraintuitivo, eu diria. Enquanto o mercado de ações americano atinge novas máximas nominais, o valor real dele, se a gente ajustar por um ativo como o ouro, estaria significativamente abaixo do pico lá de 1999. O índice Dow Jones, por exemplo, estaria uns 70% abaixo nesse cálculo em termos de ouro. Qual a implicação disso? É meio chocante, né? A implicação é profunda. Isso sugere que, apesar da euforia aparente nos mercados financeiros, uma parcela relevante dos investidores pode estar buscando a segurança de ativos tangíveis, como o ouro. Isso demonstra uma desconfiança latente no valor real da moeda fiduciária e dos próprios ativos financeiros. É um sinal de instabilidade percebida que vai além dos números nominais, sabe? E isso se conecta diretamente com outro dado. A confiança do consumidor nos Estados Unidos está em níveis historicamente baixos, comparáveis aos de décadas atrás. Mesmo com ganhos nominais em ações ou imóveis, a percepção da população é de perda de poder aquisitivo real. Muitos sentem que vivem pior hoje do que há 20 anos. Nossa, e quanto ao dólar? A gente observou recentemente alguma volatilidade com momentos de queda. A explicação dada na fonte relaciona isso a um reajuste de expectativas do mercado depois da eleição do Trump, prevendo talvez uma pressão por juros mais baixos e a implementação de novas tarifas comerciais. É isso? Sim, essa foi a leitura de parte do mercado. Agora, se um dólar mais fraco é bom ou ruim, bom, depende da perspectiva, né? Para a própria economia americana, pode ser benéfico para as exportações, desde que consigam manter a inflação e as taxas de juros sob controle. Já para países como o Brasil, um dólar mais fraco pode trazer um alívio temporário na inflação e no serviço da dívida externa, mas também pode mascarar a necessidade de reformas fiscais internas urgentes. Um dólar persistentemente forte, por outro lado, nos pressionaria a fazer a lição de casa fiscal com mais rapidez, entende? O grande desafio brasileiro é a dívida interna, denominada em reais. Nossas reservas cambiais também se mostraram resilientes, né? Correto. O foco do problema brasileiro é majoritariamente interno. A análise menciona a percepção de uma transição de um governo anterior, visto como mais focado em austeridade fiscal, para um governo atual com maior inclinação a gastos, o que teria contribuído para pressionar as taxas de juros de longo prazo para cima. Além disso, tem o desafio estrutural da dependência de programas de transferência de renda, que na fonte chamam de chequinhos. Isso cria uma barreira política muito grande para qualquer governo que tente promover cortes expressivos de despesas, tornando o ajuste fiscal mais difícil. É um ponto sensível. Com certeza. Diante desse cenário global tão desafiador, a análise aponta algum lugar que esteja realmente numa posição confortável? Existem portos seguros? Olha, a conversa sugere que talvez países menores, ou aqueles com características específicas, como economias mais fechadas e autossuficientes, ou, pelo contrário, economias muito abertas, bem gerenciadas e com fundamentos sólidos. Citam-se exemplos como Singapura, Nova Zelândia e talvez alguns aqui na nossa região, como Uruguai e Paraguai. Esses poderiam estar relativamente melhor posicionados. A Rússia é um caso analisado como peculiar, né? Apesar das sanções ocidentais, a economia demonstra resiliência interna, mas está claramente sob imensa pressão por causa dos custos da guerra, e se tornou muito dependente da China e de compradores como Índia e Brasil para escoar seu petróleo com desconto. E a fonte também menciona uma leitura sobre a estratégia geopolítica atribuída ao Trump, a de tentar afastar a Rússia da China, concentrando os esforços americanos em conter a China como principal rival econômico estratégico. Faz sentido dentro dessa lógica. Exato. Agora, um número mencionado na análise que realmente chama a atenção é assustador. A dívida global total, governos, famílias e empresas somados, estaria na casa dos 350% do PIB mundial. É uma montanha de dívida. Esse é o nó górdio da situação, né? A gente entrou num super ciclo de endividamento global. Historicamente, esses ciclos massivos de dívida tendem a culminar num processo de desalavancagem, ou seja, uma redução forçada da dívida em relação ao tamanho da economia. E a forma mais fundamental de reduzir dívida é aumentando a poupança,
o que na prática exige uma redução do consumo e do investimento. Só que isso, inevitavelmente, leva a uma contração econômica, recessão ou até depressão. Menos atividade econômica significa menor arrecadação de impostos, tornando ainda mais difícil para os governos pagarem suas dívidas. É uma espiral bem complexa. Nossa. E outro ponto técnico importante é a duração da dívida, o prazo médio de vencimento dos títulos. Dívidas de prazo muito longo, como as que predominam no Japão e nos Estados Unidos, são mais sensíveis a aumentos nas taxas de juros. Quando os juros sobem, o valor presente desses títulos de longa duração cai drasticamente. Isso destrói riqueza nos balanços dos detentores, bancos, fundos de pensão, seguradoras de forma muito rápida, tendo um efeito potencialmente deflacionário forte. O Brasil, com uma dívida pública de prazo médio mais curto, sente a pressão de forma diferente, mais ligada à necessidade de refinanciamento constante e à confiança do mercado no curto prazo, sabe? Tentou combater décadas de deflação pós-estouro da bolha nos anos 90, com estímulos monetários e fiscais gigantescos, basicamente gastando a enorme poupança que o país tinha acumulado, e agora se vê diante do retorno da inflação e da alta dos juros, com o Banco do Japão sendo dono de mais da metade da dívida do próprio governo. Que situação, hein? Exato. E isso nos leva a outra questão crucial levantada na fonte: os limites da política monetária. Discute-se o problema do colateral. O Banco Central, como o Federal Reserve, o Fed nos Estados Unidos, pode até reduzir a taxa básica de juros, a Fed Funds Rate. Mas para os bancos comerciais pegarem esse dinheiro mais barato emprestado do Fed, eles precisam oferecer garantias, geralmente títulos do Tesouro Americano, os Treasuries. O problema é que, se grande parte desses títulos já estiver sendo usada como garantia em outras operações, derivativos, empréstimos interbancários, alavancagem, pode faltar colateral limpo disponível. Nesse caso, baixar a taxa de juros pode não ser eficaz para injetar liquidez na economia real, porque os bancos simplesmente não conseguem acessar os fundos por falta de garantias aceitáveis e disponíveis. É um entrave técnico importante. Faz sentido. E falando em dívida e limites, a China. Apesar dos números oficiais, que às vezes parecem mais controlados, também enfrenta seus fantasmas, né? A fonte menciona dívidas ocultas significativas de governos locais e do shadow banking, que é basicamente o sistema de crédito fora da supervisão bancária tradicional. Isso elevaria o endividamento total chinês a níveis próximos aos do Japão, com sinais de pressão deflacionária já visíveis, por exemplo, no setor imobiliário e nos preços ao consumidor. Em contraste, a Índia é vista com mais otimismo na análise devido a fatores como sua demografia jovem e uma cultura percebida como mais propensa à poupança. São dinâmicas diferentes. Interessante essa comparação. Agora, para lidar com esses ciclos de dívida que se tornam insustentáveis, a conversa que a gente analisou recupera um conceito histórico forte, o jubileu, que seria um tipo de reset periódico das dívidas. A visão apresentada ali é que isso dificilmente seria um evento coordenado diplomático, né? Seria mais provavelmente forçado por uma crise sistêmica aguda. Sim, um evento como um crash de mercado de grandes proporções, calotes soberanos em cascata, ou mesmo moratórias implícitas. Por exemplo, um título de dívida de longo prazo perder 70%, 80% do seu valor de mercado. Na prática, isso caloteia parte do principal para o investidor. O ponto central dessa análise é que nenhuma nova ordem monetária, seja ela baseada em ouro, criptomoedas como o Bitcoin, uma cesta de moedas digitais de bancos centrais ou qualquer outra coisa, emergiria voluntariamente antes desse tipo de reset forçado. O poder no sistema atual, argumenta-se, reside fundamentalmente na capacidade de criar crédito. Quem detém esse poder não teria interesse em perdê-lo através de uma hiperinflação descontrolada ou de uma transição voluntária para um sistema que não controla. Pelo contrário, a estratégia seria, depois do crash, usar a capacidade de criar liquidez para recomprar ativos depreciados, ações, títulos, imóveis, a preços de liquidação. É uma visão bem pragmática, digamos. Bem pragmática, sim. E a fonte chega a prever que um crash dessa natureza poderia ser pior que o de 1929. Por quê? Principalmente porque, diferente de 1929, onde o problema estava mais concentrado no setor privado e no mercado de ações,
Hoje a gente tem governos no mundo todo com níveis de endividamento altíssimos. Um calote ou reestruturação da dívida de grandes nações teria um impacto sistêmico global muito mais direto e severo. A interconexão é muito maior hoje. É um cenário bem sombrio mesmo. Nesse contexto extremo, onde a análise sugere buscar alguma segurança financeira, para onde correr? As sugestões são bastante específicas e até um pouco drásticas, né? Primeiro, ouro físico, com a ressalva de guardá-lo em jurisdições consideradas seguras e estáveis. Segundo, dívida governamental de curtíssimo prazo. Mencionam as T-bills americanas, que são títulos de 3 meses, ou o Tesouro Selic aqui no Brasil, títulos pós-fixados de liquidez diária. A lógica é que o governo tem um incentivo enorme para continuar rolando essas dívidas para se manter minimamente operacional, mesmo numa crise. E, por fim, dinheiro físico. Dólares em espécie. A análise é bem cética quanto à segurança de longo prazo de pensões, depósitos bancários e outros direitos adquiridos, que poderiam ser renegociados ou simplesmente não honrados num cenário de colapso fiscal. Nossa, a fonte até esboça níveis hipotéticos de crise, né? O primeiro seria um crash mais limitado aos mercados financeiros, corrigindo preços de ativos. O segundo, uma crise econômica generalizada, com falências, desemprego, agitação social. E o terceiro, um cenário extremo de colapso civilizacional, afetando cadeias de suprimentos e energia, a própria ordem social. É um exercício de pensar nas últimas consequências, claro. Exatamente. Um exercício de cenários, né? Ufa. Então, sintetizando essa análise tão complexa, o que a gente pode levar conosco? Parece que estamos imersos numa teia, assim, intrincada de dívida global, criando uma fragilidade sistêmica que pode ser acionada por diversos gatilhos, com a Europa talvez sendo um foco de atenção atual. Exploramos os mecanismos por trás disso, como os ciclos de dívida, os limites da política monetária, tipo o problema do colateral, e os cenários futuros que variam de correções de mercado a resets potencialmente muito dolorosos. É bastante coisa para digerir. Exato. E talvez a reflexão final que essa análise nos deixa seja: se esses grandes ciclos de endividamento e eventuais jubileus são, de fato, um padrão recorrente na história, como seria a reorganização da sociedade depois de um evento dessa magnitude no século XXI? A gente tem que pensar não só na economia, mas na política, na estrutura social. E agora, com o advento de tecnologias como blockchain, inteligência artificial, moedas digitais, ferramentas que simplesmente não existiam nos resets anteriores, né? Isso levanta uma questão fundamental sobre qual seria o novo equilíbrio entre controle centralizado e liberdade individual na ordem que emergiria de um processo tão disruptivo. Fica a questão no ar.